contribuiu muito para o pensamento econômico. E depois eu quero falar com vocês de um cara que eu particularmente gosto bastante das ideias que ele deixou, do legado que ele deixou na economia, que é o Joseph Schumpeter. Foi um pensador econômico, um sujeito que se dizia economista. Ele era um bom vivant, mas teve uma contribuição interessante. Nós vamos estudar um pouquinho do pensamento dele. Depois a gente vai falar, aqui é a partinha chata da aula, tá, gente? Ponto 3. Quando nós entrarmos em modelo econômico, a gente vai falar do modelo econômico da oferta e da demanda, de uma maneira mais técnica. Aqui eu vou pegar no coração da aula. Vamos falar do modelo econômico de elasticidade. Aqui também é chatinho. Eu vou mostrar, por exemplo, como funciona a aplicação de uma fórmula econômica. A gente não vai entrar na matemática pura que o professor Alexandre ensina para vocês, mas a gente vai passar por um conceito matemático para entender essa dinâmica. E aí a gente fecha a aula para dar aquela relaxada com capacidade de investimento, que é super tranquilo. A gente vai falar do investimento público, privado e o investimento misto. Imagino que só o nome já deu uma ideia para vocês do que a gente vai falar. Beleza? Frase do dia: as pessoas não compram bens e serviços. Elas compram relacionamentos, histórias e magia. Ai, professor, como você é romântico, que lindo. É uma frase bacana. Para que servem essas frases que o professor traz? Gente, além da capacidade técnica que nós aqui, docentes, vamos desenvolver em vocês, há aqui uma ideia de desenvolver uma capacidade cultural, ou seja, aperfeiçoar a cultura de vocês dentro da disciplina. Então, por exemplo, Seth Godin é um pensador, um economista famoso, e aqui vocês estão tendo acesso a ele por meio de um dos seus pensamentos externados nessa frase. Boa noite, Marcos, seja muito bem-vindo. A gente vai começar a aula exatamente agora. Beleza? Vamos lá? Vamos nessa? Vocês estão animados? Quarta-feira, gente. Como que tá o clima? Ruth, analista de fraudes. Como tá a sua quarta-feira? Empolgada? Cansada? E aí? Eu tinha uma pessoa, um amigo que trabalhava comigo, e eu trabalhei nessa empresa e durante 3 anos, eu passei por uns 4 departamentos. E essa empresa ela tinha a prática Tá, a Ruth está cansada. Essa empresa fazia comitês, né? Juntava ali meia dúzia de funcionários de cada departamento e participava dos comitês. E olha que negócio incrível. Esse meu amigo, ele era de uma área específica, só que todo o comitê que eu passava, ele estava lá. Independentemente de ser a área dele ou não, ele estava em todos os comitês. Eu até acho que a função dele da empresa era participar dos comitês. E o apelido dele era quarta-feira. A gente falava, você parece quarta-feira, meu, porque você está sempre no meio, né? A quarta-feira tem essa característica, né? Ela não é nem a segunda, nem terça, nem a quinta, nem a sexta. Ela está ali no meio. Então a gente chamava ele de quarta-feira. Se tiver aquele amigo, aquele camarada que está sempre no meio das coisas, pode chamar ele de quarta-feira. Quarta-feira tem cara de quarta-feira, né? A gente não pode dizer que está mega empolgado, porque essa empolgação a gente guarda para o começo da semana. Não dá para dizer também que a gente está derrotado, acabado, porque ainda tem mais 2 dias pela frente. Então, quarta é neutro. Quartou. Salvo a Ruth, que está cansada. E ainda é quarta-feira. Vamos falar de capitalismo? O que é o capitalismo? Capitalismo... antes do capitalismo, eu vou até tirar aqui da tela. Professor Marino, bom que você entrou. Você pode, por favor, repetir a pergunta que você tinha feito no grupo pela manhã, para a gente resolver essa questão dessa dúvida? Será que o professor Marino está ouvindo a gente? Vamos vir aqui. ADM. Olha o que vai aparecer na aula, gente. Olha o que vocês vão me fazer colocar na aula. Professor Marino perguntou lá hoje cedo para nós, às 7h40 da manhã, o professor Marino estava com essa dúvida na cabeça.
Por que o mercado de capitais oscila tanto? E ainda mais com boatos. Ele quer esse mistério revelado. Por que será? Alguém tem algum palpite? Gabriel, por que será que o mercado oscila tanto? Sobretudo, o professor Marino deve estar falando aqui do mercado da Bolsa de Valores, né? O mercado de capitais. Por que as ações elas sofrem tanta variação? O que será que acontece no mercado de capitais que, às vezes, um boato altera a lógica de mercado? E aí? O mercado está sempre em constante evolução. Mais ou menos, Gabriel. A sua resposta não está errada. Aliás, o conceito não está errado, mas não é a resposta da pergunta. Ruth, vamos tentar você, querida. Por que será que o mercado de capitais ele sofre tanta oscilação, sobretudo com boatos? Cibele, dá sua opinião também. E aí? Vamos lá, gente, participem. Isso aqui é uma construção do saber. É um bate-papo nosso. O que vocês acham? Ai, professor, mas eu nem tive as aulas ainda, eu não sei. Não tem problema. Acho que é pela evolução humana. Não sei. Talvez. Quiçá. Eu não sei. A Ruth já chutou o pau da barraca. Professor, não sei, não me enche o saco. E aí, Gabriel? Gabriel parece que teve uma iluminação ali. Algo. O que será que é isso, Gabriel? E aí? A bolsa é um mercado. As ações da bolsa. Isso, agora você chegou no caminho legal. São os períodos, como, por exemplo, as ações da loja de roupa. Legal. Agora vocês estão chegando no clima. O que acontece? O mercado de capitais é um mercado extremamente especulativo. Por que ele é especulativo? Porque as ações elas sobem e descem de acordo com as especulações, ou seja, as teorias econômicas. A economia, gente, diferentemente da matemática, não é uma ciência exata. Então, existem várias teorias e cada teoria, quando aplicada àquela lógica de mercado, ela gera um resultado diferente, certo? Então, quando alguma coisa acontece, as teorias econômicas são colocadas naquele fato, naquele caso concreto, e aí gera as especulações. Então, por exemplo, eleições americanas. O presidente Trump vai se reeleger. Opa, se o presidente Trump se reeleger, a economia americana vai seguir por este caminho, porque ele tem esse tipo de política, então o dólar vai se valorizar em relação ao real, ou vai ter uma aproximação, vai ter mais investimento, o Brasil fica mais seguro, ou seja, acontece isso, e gera esse resultado. A pergunta é, o resultado acontece? Não, sim, não dá para saber, porque ainda não chegou, é uma especulação. Então, dado essa especulação, o que acontece? Os investimentos aumentam e os investimentos diminuem. Por exemplo, o nosso querido presidente Jair Bolsonaro vai lá na televisão e fala uma besteira. No momento que ele fala uma besteira, o que os investidores eles pensam? Poxa, essa besteira que ele falou vai fazer com que os investidores retirem os investimentos do Brasil, porque ele está causando uma certa insegurança. Por exemplo, ele é contra o isolamento social no momento de pandemia. Isso não é uma política aceitável de governo, sendo que a Organização Mundial da Saúde está indo na contramão. Então vai perder investimento no Brasil, vai ter menos entrada de capital externo. Se eu tenho ações na Bolsa, qual é uma ação natural minha? Poxa, as ações vão cair, então eu vou vender logo. Então começa um movimento de venda. Aí, depois de 2, 3 dias, vem uma pesquisa e diz assim, olha, parece que está saindo uma vacina. Opa, se está saindo uma vacina, o Brasil é uma terra fértil para investimento. Então, os investidores vão colocar dinheiro no Brasil. Aí, o que acontece? Eu falo assim, poxa, se vão colocar dinheiro no Brasil,
As empresas da área de alimentos, do agronegócio, por exemplo, vão valorizar. Eu começo a comprar ações de empresas na área de alimento. Aí acontece, por exemplo, como aconteceu de fato na China, uma infecção que prejudica ali os porcos. Uma doença que afeta os porcos e eles não conseguem consumir a carne de porco porque ela está imprópria para o consumo. O que acontece? Eles vão importar porcos. O Brasil vai ter exportação da carne suína. Então, eu vou lá e compro ações de empresas que atuam na área frigorífica, porque as ações vão valorizar, porque vai ter uma entrada de capital estrangeiro, capital em dólar, o que faz com que isso refrigere as ações. Então, dentro daquilo que acontece no mundo, sobretudo das posições políticas, eu vou especulando, imaginando que a ação pode subir ou descer, e conforme aquilo que eu acho, eu vendo ou compro ações. A palavra de ordem do mercado de capitais em bolsa de valores é volatilidade. O que é volatilidade? A ação sobe e desce todo dia. Ai, professor, eu tenho 50 mil reais e quero aplicar. Você é uma pessoa segura? Você é uma pessoa que tem um perfil mais conservador? Ah, eu sou. Eu gosto de ver o dinheiro sempre ali. Se eu colocar 50 mil reais hoje amanhã, perceber que aquele 50 virou 10, eu entro em desespero. Eu diria para você, a Bolsa de Valores não é para você. Porque a Bolsa de Valores é para quem tem estômago. Porque é volatilidade. Aquele 50 pode virar 10 e no dia seguinte pode virar 100. O mercado é extremamente especulativo. Por isso, respondendo à pergunta do professor Marinho, e já trazendo alguns conceitos para vocês, o mercado é especulativo, ele varia de boatos, os boatos, eu diria, as notícias, as posições políticas, por conta da volatilidade da Bolsa de Valores. Certo, pessoal? Respondido? E já que a gente está falando de Bolsa, vamos falar de capitalismo, né? Porque não tem nada mais capitalista do que a Bolsa de Valores. O que é o capitalismo, moçada? Primeiro, ficou claro, Gabriel? Você viu que você estava no caminho, né? Show. Sibeli entendeu? Ruth, que não sabia, passou a saber. Ok? Tamo junto? Bora. O capitalismo é um sistema econômico que visa lucro. Palavra de ordem do capitalismo. Lucro. E a acumulação de riqueza está baseada na propriedade privada e meios de produção. Ou seja, no capitalismo, sempre alguém vai ser dono de alguma coisa. Não existe aquele negócio do, isso é de todo mundo. No capitalismo, meu amigo, aquilo pertence a alguém. Os meios de produção podem ser máquina, terra, instalação, indústria, não importa. Pode até mesmo ter o trabalho como meio de produção, pessoas trabalhando. O fato é, daquela produção vai gerar uma receita. Então, assim, eu invisto 100, beleza. Tem uma receita de 200, tenho 50 de custo. Então, eu coloco 100 com 50 dá 150. Menos os 200 que eu recebi de receita, dá 50 de resultado. Esses 50 de resultado nós vamos chamar de lucro. E esse lucro vai para o bolso de alguém. Isso é o sistema capitalista. Em suma, claro, de uma maneira bem genérica. Dentro desse modelo, tem duas classes principais. O capitalista, que ficou conhecido como os burgueses. Por que os burgueses? Porque lá no período feudal, a gente tinha os feudos, né? Que era aquela época que tinha o senhor feudal, que era a classe nobre, e dentro da nobreza você tinha o quê? Os cavaleiros, o clero e os nobres, né? Que eram o senhor feudal, o dono da terra. Então, dentro de uma família, nascia lá 2 filhos, aí um fala assim, olha, eu vou ser um cavaleiro, eu vou ser um sujeito ligado à guerra, às batalhas, ao pensamento estratégico de proteção, ok. O outro dizia assim, olha, eu vou me dedicar à igreja, porque a igreja era quem dominava o modelo econômico, então tudo bem, ele vai ser filial ao clero. E o outro, o mais velho, o primogênito, herdava o reino e se tornava o senhor feudal. E aí você tinha uma outra classe, naquela época, que eram os servos, né? O servo, ele não era um escravo, ele era um quase escravo. Ele tinha a oportunidade de morar nas terras do senhor feudal, ele podia produzir, aquilo que ele produzia era dele,
só que ele tinha que dar uma parte para o senhor feudal. Qual que era a diferença que o tornava quase escravo? É que a parte dele era 20, a parte do senhor feudal era 80. Então, tipo assim, olha, eu deixo você morar na minha casa, eu deixo você plantar ali um pezinho de laranja. Se nascer 10 laranjas, 8 fica comigo, porque a casa é minha, e 2 pode ficar com você. O que esses servos faziam? Eles pegavam esse resíduo do que eles tinham, então um plantava laranja, o outro plantava batata, o outro fazia tecido, enfim. Eles levavam aquilo para uma feira e trocavam. Olha, eu tenho laranja, o outro falava, eu tenho batata, então eu te dou laranja, você me dá batata, eu te dou batata, você me dá feijão, eu te dou feijão, você me dá tecido. Faziam aquelas trocas, essas trocas a gente viu na aula passada, é o escambo, né? Não tinha moeda ainda. E eles começaram a pensar assim, poxa, peraí, dá jogo fazer isso daqui. E aí eles começaram a se reunir em volta dos feudos, ao invés de ficarem viajando de um feudo para o outro para poder fazer as transações de escambo, eles começaram a se reunir em volta do feudo. A área que ficava fora do feudo se chamava de burgo. Então, eles eram os burgos que ficavam naquele espaço. Daí vem o nome burguesia. O comércio, a burguesia nasce no comércio. Quando você fala assim, fulano que é dono de uma loja, por exemplo, ele é um burguês. Ele realmente é um burguês, porque a origem vem desse período feudal. E o proletário é o sujeito que trabalha. Então, com a evolução do tempo, o feudalismo acabou, a nobreza acabou, o clero acabou, não a igreja, mas aquele modelo econômico acabou. E aí a burguesia, que era quem detinha ali uma expertise de mercado, assumiu o papel da classe dominante, que era a classe que tinha dinheiro. E o que sobrava eram os trabalhadores, que trabalhavam muitas vezes por um prato de comida. Então, no modelo capitalista, que foi implementado pós-feudalismo, ficou evidenciado duas classes, a burguesia e os proletários, certo? Os capitalistas, no final do dia, quem são? Os donos do meio de produção. Eles empregam os trabalhadores, pagam salário para os trabalhadores. Os proletários, por sua vez, oferecem a mão de obra para realizar um determinado trabalho em troca de uma remuneração. É o caso da Ruth, por exemplo, que vai lá, o trabalho dela às 8 da manhã, provável, fica lá até às 6, para poder fazer ali as análises de fraude. Ela troca aquele tempo, aquele trabalho, por um valor X. Esse valor nós chamamos de salário. Só que aquilo que ela faz traz de resultado para a empresa algo que é maior do que ela ganha. Essa diferença entre o que ela ganha e o resultado do trabalho dela ficou conhecido no modelo capitalista como mais-valia. Essa mais-valia é o lucro que fica para o dono do capital. Certo? E o socialismo como modelo econômico? A economia socialista é um sistema econômico caracterizado pela propriedade coletiva. Opa, a gente já tem aqui uma diferença fundamental. No capitalismo, a propriedade é privada. No socialismo, a propriedade é coletiva. E os meios de produção são divididos. Aqui seria como se fosse uma grande cooperativa. Todo mundo trabalha e tudo é de todo mundo. O socialismo é um sistema que não daria muito certo. Ele tentou ser implementado na União Soviética, né? Ele até durou um período, mas não se sustenta, porque em um dado momento há o desequilíbrio natural entre os players, né? Que são os agentes sociais, as pessoas que estão na sociedade, e aí acaba que esse sistema é fadado ao fracasso por conta disso. Sempre um vai trabalhar mais, e se a distribuição é igual, a coisa acaba não se equilibrando. Mas ele é baseado em teorias econômicas, teorias que ficaram conhecidas na história como teorias de um welfare state, né? Teorias do bem-estar social. Casos e normas sempre hipotéticas. Se todo mundo trabalhasse pelo bem de todos, o mundo seria um lugar feliz, porque ninguém teria mais que ninguém, não existe direito de propriedade. No fim do dia, a coisa não funcionou, porque o modelo capitalista prevaleceu. As principais características desse sistema são propriedade coletiva e planificação ostensiva. Ou seja, o que é a planificação ostensiva? Tudo que todo mundo faz é de todo mundo. Então, assim, eu plantei 10 laranjas, tem que dividir as 10. Poxa, não tem aquele pensamento que eu plantei, a laranja é minha, eu tive o trabalho, eu vou pôr o preço que eu quiser. Não, cara, todo mundo precisa de laranja, não importa quem plantou.
Então, assim, eu plantei a laranja, tudo bem, eu vou dar a laranja para todo mundo. Mas quando eu for pegar a batata, não fui eu que plantei a batata, foi o outro. Ela está amparada num modelo que parece legal, que parece justo. Só que você depende daquela cooperação social que foi o grande ponto que levou esse modelo ao fracasso. O sistema econômico socialista baseia-se em alguma forma de propriedade social dos meios de produção, o que pode significar cooperativas autônomas ou a propriedade pública direta. O que é propriedade pública direta? Tudo é do Estado. Se o Estado adota um modelo socialista, ele é quem assina no final do dia o termo de propriedade de todo mundo. Ele diz o seguinte: bom, você não vai ter uma casa, por quê? Porque não tem casa para todo mundo. Então, se você tiver uma casa, alguém vai ficar sem casa. Então, vamos fazer o seguinte: a casa não é sua, você mora na casa. E de quem é a casa? A casa é do Estado. Um dado momento, quando você morrer, outra pessoa passa a morar na casa, porque aquela casa pertence ao Estado, portanto, pertence a todos. Esse é o pensamento coletivo do modelo socialista. Ah, professor, gostei mais do socialismo do que do capitalismo. Até a página 2. Chega um dado momento que você percebe que o socialismo, em larga escala, ele produz desigualdade social. O capitalismo também. Só que o capitalismo ele produz e diz: olha, nós estamos produzindo aqui uma desigualdade social, mas é isso aí. Vamos produzir, pronto. O socialismo ele produz uma desigualdade social, só que o discurso é assim: não, nós estamos trazendo igualdade para todo mundo. É um sistema meio amparado numa farsa. Não deu muito certo. Vamos entrar agora, turma, nos pensadores, né? A era clássica, depois a gente vai passar pelo marxismo, a gente vai ficar um tempinho no marxismo, até por isso eu estou dando uma corrida agora no começo da aula, e aí a gente avança lá para o nosso querido Schumpeter. Bom, a teoria clássica, ela aparece como a primeira teoria de modelo econômico, então tudo nasce aqui. E ela surge ali no século XVII, século XVIII. Antes disso, a economia funcionava assim. Segue aí a economia. O que é economia? Economia era isso, gente. O que acontecia? Você tinha lá, por exemplo, no feudalismo, um sistema de trocas, o modelo de escambo. Você tinha na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o modelo da escravidão. Então, não se pensava em economia. Se pensava o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era assim que funcionava. Na era clássica, lá no século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, a gente começa a ter um pensamento econômico. A racional do ser humano começa a ser direcionada para isso. E qual era a base desse pensamento, né? Eram os teóricos clássicos, né? Os grandes defensores da lei de mercado. Professor, onde está essa lei de mercado? Na aula passada. Quem nós falamos? O pai da economia, né? Adam Smith. E Adam Smith está ali ligado a um outro sujeito, o François Kensay, que, assim, não ficou tão evidente quanto Adam Smith, mas teve tanta contribuição quanto. O François, ele ofereceu um grande avanço para o pensamento econômico, mas foi o Adam Smith que conseguiu traduzir de uma maneira muito robusta a ideia da lei de mercado. O que é a lei de mercado? A lei de oferta e demanda, que o Adam Smith chamou, nós vimos isso na aula passada, não vou gastar muito tempo, que é a tal da mão invisível. Ou seja, quando um produto está em baixa produção, você pensa, poxa, ferrou, está em baixa produção. Só que o que acontece? Espera aí, eu tenho pouco produto e muita gente procurando. Então, peraí, eu posso escolher para quem eu vou vender, porque eu tenho mais gente procurando do que produto para vender. Ah, então eu coloco um preço mais alto, porque eu tenho como colocar um preço mais alto. Se o X1 não quiser comprar, eu tenho o X2. Se o X2 não quiser comprar, eu tenho o X3. Então, como eu tenho opção de comprador, eu coloco o preço que eu quero, porque vai levar o comprador que tem maior poder de compra. Por outro lado, se eu tenho muito produto disponível, o que acontece? Eu tenho pouca gente interessada, porque o cara vai falar, para que eu vou comprar isso hoje, se eu posso comprar amanhã? Tem um monte. Então, ele não tem aquela sensação de necessidade de compra, de tal forma que, para eu não perder o produto, naturalmente eu penso, poxa,
eu tenho que dar um desconto para esse cara, eu tenho que oferecer para ele uma vantagem competitiva para que ele adquira o meu produto e eu consiga vender. Naturalmente, qual é essa vantagem? A diminuição do preço. Isso ficou conhecido e traduzido pelo Adam, que está amparado nas teorias confusas do François, como lei da oferta e da demanda. E o pensamento clássico estava baseado nisso. Falava, gente, o mercado ele se vira sozinho. Existe uma mão invisível que rege o mercado para deixar a música tocar que as pessoas dançam. Bom, esse modelo de pensamento é um modelo fisiocrata, né? Por que fisiocrata? Fisiocrata vem daquilo que é físico, daquilo que é tangível. E o que não é tangível, professor? Não é tangível eu falar, olha, Ruth, você tem que vender o seu produto mais barato, porque se você não vender mais barato, Deus vai ficar chateado com você e vai te mandar para o inferno, você vai queimar no inferno, você vai arder em fogo eterno. Aí você, tá bom, eu vou fazer isso, porque é da vontade de Deus. Isso era um pensamento da Igreja Católica, um pensamento totalmente abstrato, fundado numa mecânica de coerção, não vou nem dizer persuasão, mas vou dizer de coerção religiosa, que o clero exercia sobre a economia. No momento em que vem o iluminismo, tirar ali aquilo que ficou conhecido como Idade das Trevas, você tem um modelo de pensamento em que a coisa não é mais abstrata. Você fala assim, bicho, eu preciso ver, eu preciso tocar, eu preciso saber como isso se aplica. Nesse momento começam a aparecer fórmulas, começam a aparecer os químicos, começam a aparecer os físicos. Nesse momento a ciência está começando a avançar. Não é à toa que a próxima grande era é a Revolução Industrial. Ou seja, você rompe, logo depois que você quebra o modelo de coerção da Igreja Católica, que era a Idade das Trevas, traz o Iluminismo, né, que é a Idade da Luz, e coloca um pensamento físico, por isso os fisiocratas, você tem como próxima grande era, e não podia ser de forma diferente, a Revolução Industrial. Você começa a ter a indústria ali a vapor, que é uma coisa que nós vamos tratar ainda na aula de hoje. Ai, professor, você odeia a Igreja Católica? De maneira nenhuma, gente. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Adoro. Adoro. Inclusive, tenho muita admiração pelo atual Papa. Acho um sujeito muito sensato. O que eu estou querendo dizer é que a história é assim. É o que acontecia. Não, Ruth, a indulgência é uma outra coisa. A indulgência está um pouquinho para trás. O que eram as indulgências? Só para vocês não terem dúvidas em relação a isso. Eu dizia assim, vamos imaginar que eu seja um líder religioso, um sacerdote. Aí a Ruth chega para mim e fala assim, olha, senhor Daniel, sacerdote, o meu pai foi um sujeito que cometeu muitas coisas erradas na sua vida. Só que, infelizmente, ele morreu. Ele vai para o inferno? Aí eu falava assim para a Ruth, não, Ruth, tem uma maneira do seu pai não ir para o inferno, porque ele ainda não está no inferno. Ele vai, mas ele não chegou. Ele está estacionado num plano intermediário que a igreja chama de purgatório. E se você pagar uma quantia para a igreja, o sacerdote vai pegar essa oferta, vai levar essa oferta até Deus, Deus vai perdoar os pecados do seu pai, mesmo pós-morte, e aí ele vai para o céu. É uma espécie de compra, de venda, né? Você está vendendo a salvação. E aí as pessoas faziam isso. Ah, então tudo bem, só que eu também tenho pecado. Tudo bem, para você que está vivo, a indulgência é um pouco menor, mas você consegue também comprar o seu perdão. E aí a igreja começou a fazer a venda das indulgências. Para vocês terem uma ideia, tem uma sede da Igreja Católica chamada Basílica de São Pedro, que fica na Europa, cujas colunas, sabe o que é coluna? Coluna é o que sustenta a viga. As colunas são feitas em ouro maciço, uma coluna feita de ouro. Como que você faz uma estrutura arquitetônica em ouro? Era com a venda de indulgências. Era dessa forma que a igreja tinha tanto dinheiro, por isso que a igreja tinha tanto poder econômico a ponto de dominar toda a economia. Aí, só avançando um pouquinho na história, para a curiosidade de vocês, no ano de 1500, olha, gente, totalmente fora da nossa aula de economia, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem a evolução do pensamento cristão. No ano de 1537,
aparece um sujeito que era ligado à Igreja Católica, o nome dele é Martinho Lutero, e no ano de 1537, Lutero ele olha para aquela coisa e fala, não é possível, isso está errado. E aí ele vai para dentro da casa dele e ele escreve 91 motivos porque ele considerava aquilo errado. Ele vai até a base da igreja, prega aquilo na porta e aí ele vai lá e faz o seguinte, ele se esconde, porque ele foi ameaçado de morte. O que nós chamamos isso de reforma... vocês são fera. É a reforma protestante, também conhecido como reforma luterana. A reforma protestante, por que protestante? Porque Martinho Lutero, protestou contra a Igreja Católica, por isso que ficou conhecido como protestante. Ele nada mais fez do que um protesto público, que eram as 91, tinha um nome, não era cartas, não era mandamentos, mas eram 91 teses, isso. As 91 teses, obrigado, Ruth, que ele colocou lá na porta da igreja, e aquilo começou a evolução de um pensamento. Só para vocês terem uma ideia, isso casa um pouco com o modelo capitalista. No ano de mais ou menos 1600, surge um sujeito chamado João Calvino, e o João Calvino ele começa a olhar para aquilo que o Lutero instituiu, porque surge a Igreja Luterana, a Igreja Católica se divide, a gente já tem lá a Apostólica Romana, a gente já tem o outro braço da Igreja Católica, que é a Católica Ortodoxa, a gente tem os luteranos, ou seja, a religião já não está mais centralizada como era. A gente já tem uma pulverização religiosa no mundo. E aí surge um cara chamado João Calvino, que fala o seguinte: olha, moçada, o que o Lutero falou tá certo, mas tem algumas melhorias. E aí ele começa a mostrar ali um pouco das suas teorias, e aí surge a ideia, o Marcos participando, da teoria calvinista, que é a base hoje da igreja presbiteriana, que inclusive são os donos da faculdade Mackenzie, né? Que são os presbiterianos. Por que é a igreja presbiteriana? Porque eram os presbíteros que faziam isso. E como que a igreja presbiteriana de João Calvino se vincula ao modelo capitalista? Porque e olha como que os Estados Unidos se tornam uma grande potência mundial. O João Calvino ele sai da Europa e migra para o norte dos Estados Unidos, que na época ainda não era Estados Unidos. E ali os seus seguidores falavam assim: o João Calvino, como que eu vou saber se eu vou para o céu? Aí o João Calvino falava assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter riquezas, porque vocês precisam trabalhar. Aí as pessoas trabalhavam e adquiriam ali as suas riquezas. Aí o João Calvino falava assim: olha, está escrito na Bíblia que se você pegar o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro com coisas fúteis, com prostituição, com regalias, você vai para o inferno. Então, se você não gastar o seu dinheiro com isso, você está se privando das coisas do mundo e se aproximando das coisas de Deus, mas você não precisa entregar esse dinheiro para a igreja. Então, naturalmente, esse dinheiro está com você. Você não gasta com as coisas do mundo e para o seu sustento você precisa de menos, o que isso significa? Que você vai ter bastante dinheiro, porque você vai conseguir fazer reserva. E aí o João Calvino falou, no ano de 1611, o seguinte: aqueles que têm mais dinheiro têm um indicador de que são as pessoas que vão para o céu. E aí você começa uma busca por ter recursos, as pessoas começam a trabalhar e poupar dinheiro, guardar dinheiro. Até então, a economia, embora já existisse moeda, não tinha ideia de reserva. E as pessoas começaram a reservar dinheiro, uma ideia primitiva de poupança, para dizer assim: olha, tá vendo, eu tenho muito dinheiro, significa que eu vou para o céu. Então, eu tenho essa mente. E aí você tem os primeiros calvinistas, que são os norte-americanos. Não é à toa que hoje os Estados Unidos é uma das maiores potências do mundo, porque foi um dos primeiros países na história que introduziu a ideia de poupar recursos. E isso vem de um protesto da Igreja Católica que começou em 1537 com Lutero. Bacana até aqui? Legal? Faz sentido? Não faz? Ok? Mais ou menos alguma coisa que vocês já viram na vida? A partir do pensamento presbiteriano, que eram os presbíteros, que eram os calvinistas,
E aí você começa a ter uma divisão ali pelo ano de 1450. Não, pelo ano 450, você tem uma outra linha que sai dos calvinistas, são os batistas, que tinham uma divergência, sobretudo por modelo de batismo, que um interpretava que era por imersão, o outro interpretava que era por aspersão. Lá pelo 1700 e pouco, você tem uma outra divergência de interpretação em relação à questão das línguas estranhas. Você tira ali dois espanhóis que fundaram a Igreja Assembleia, e aí você vem degringolando até chegar nos dias atuais, que você tem em cada esquina uma coisa diferente, né? Uma teologia diferente e as múltiplas interpretações. Esse pensamento cristão se desvinculou do capitalismo, mas nasce a reforma protestante com essa ideia. Beleza, gente? Vamos voltar aqui para o nosso pensamento clássico, voltando para a ideia do Adam Smith, certo? Ó, o Marcos tem um pai que é teólogo, então o Marcos, melhor do que eu, que não sou teólogo, pode nos ajudar com essas questões ligadas à teologia. Muito bacana, eu acho muito legal, porque eu gosto muito de história, Marcos, por isso que eu, às vezes, estudo sobre esse assunto. Certo? Bom, avançando aqui na nossa linha de raciocínio, a gente chega no pensamento marxista, século XIX, ou seja, a gente estava ali na Idade Clássica, né? 17, 18, a gente passa por uma Revolução Industrial, a Revolução Industrial instaura o modelo capitalista. Você tem na Revolução Industrial o capitalista, que é o dono da fábrica, o dono da indústria, o dono do meio de produção, e você tem o proletário, que é o operário que trabalha na fábrica, que trabalha na indústria, o cara que troca tempo de trabalho por dinheiro. E aí surge um sujeito chamado Karl Marx, que é esse cara bonitão. Eu tenho muita curiosidade de saber o que ele ia pegar dentro do paletó. Não sei se ele ia pegar um charuto, se ele ia pegar um uísque, se ele ia pegar uma arma. Eu fico sempre curioso com essa foto. Esse sujeito, que é o Karl Marx, ele começa a escrever ali os seus pensamentos, e o pensamento dele foi tão impactante que ele deu origem a um modelo de pensamento que é o pensamento marxista. Para você ter uma ideia, o Karl Marx é um sujeito que é interessante você estudar, porque ao longo da vida dele, ele tem várias fases, diversas fases. Cada fase ele tem a evolução do seu próprio pensamento. Ele surge como um jovem extremamente revoltado. Ele queria acabar com o governo, ele queria acabar com as pessoas, ele era um anarquista. Nossa, assim, o Karl Marx, no começo da vida dele, era um cara que, assim, tem declarações polêmicas dele. Ele falava assim, a única forma de você conseguir romper com esse modelo é entrar lá e matar todo mundo. Vamos pegar nos dias atuais, como que a gente resolve o problema do Brasil? Jogando uma bomba em Brasília, tem que matar todos os políticos. Esse é o Karl Marx do início de carreira. E depois você tem ele já com essa barba branca, que é um sujeito mais evoluído, mais sensato, e as ideias dele já não são mais tão bélicas. Mas é interessante estudar o Karl Marx. Tem gente que faz até doutorado em marxismo, porque a obra desse cara dá base para você estudar a vida inteira. Mas vamos lá, nós não vamos ficar focando nele, a gente vai focar na contribuição que ele trouxe e que foi uma contribuição importante. Ele vem em contraponto às teorias clássicas. Então, ele olha para o Adam Smith, ele olha para o François, ele olha para aquela moçada toda e fala, gente, posso falar uma coisa para vocês? Vocês estão todo mundo tudo errado. Eu tenho um jeito diferente de pensar e vem comigo que você passa de ano. Aí, o que ele fala? Ele mostra uma saída diferente para a condução da economia. Então, está todo mundo indo numa linha e o Karl Marx vem e fala, está todo mundo indo para o lugar errado. Aí, ele sozinho compra a briga com o mundo todo e coloca a teoria dele. A corrente do pensamento marxista representava o quê? O contrário das ideias clássicas, e ele ia naquela ideia da eficiência e do controle estatal. O manual marxista, né,
é a obra principal dele, chamada O Capital. É um livro interessante, eu já li. Ele é dessa grossura, mais ou menos. E é um livro que eu não fiz esse exercício, mas as pessoas dizem assim, você tem que ler esse livro em diferentes momentos da vida. Você precisa ler esse livro, sei lá, no começo da faculdade, precisa ler no final, porque conforme você vai amadurecendo, você lê aquele livro de novo, ele já te dá uma interpretação diferente da primeira. Eu só li uma vez, mas eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouco daquilo que eu aprendi. As principais ideias do Marx é que ele era contra o capitalismo. E ele coloca o trabalho como um produto. Então, ele faz uma classificação diferente. Enquanto as pessoas falavam que o trabalho era um meio de produção, ele fala assim, o trabalho é um produto. Por que o trabalho é um produto? Porque, assim, Ruth, Cibele, Marcos, Gabriel, se eu contratar vocês para trabalhar comigo, vocês não vão me cobrar um salário por isso? Vocês não estão vendendo o seu trabalho por dinheiro? Porque se você troca o seu trabalho por dinheiro, cara, desculpa, seu trabalho é o produto. E o Marx, ele fala assim, tá todo mundo falando que você é o meio de produção, você não é o meio de produção. Você é só mais uma engrenagem dentro do meio de produção. Alguém é dono disso tudo, comprou a máquina, comprou o insumo, comprou a matéria-prima e comprou você. A diferença é que ele não adquiriu você, ele paga você a prestações. Por exemplo, quanto que ele... Um exemplo que a Ruth ganha um salário mínimo, um exemplo, R$ 1.000. Quanto que a Ruth custa? 12 mil por ano. Só que a diferença é que eu vou te pagar 1.000 todo mês. Nós chamamos isso de salário. Mas o Marx fala, essa conta o cara já fez, ele já sabe quanto custa o preço final. Ele só parcelou. E aí isso já traz uma coisa assim, poxa, peraí. Então aquela importância que eu achei que eu tinha, na verdade não é importância nenhuma. Eu sou só mais um produto no meio de um monte de produtos. Aqui é a primeiro chute na canela que ele dá na cara de todo mundo. É a primeira coisa que ele diz, olha, gente, o pensamento não é como vocês estão dizendo. E o foco dele é diferente do foco dos outros economistas. Todo economista antes de Marx, foca no empresário, foca em quem tem o controle do meio de produção. O Karl Marx é o primeiro sujeito na história do mundo que traz o foco para o trabalhador, que traz o foco para o operário. Ele olha para a classe mais fraca. Aliás, a ideia de classe é também a origem do pensamento dele. Olha lá, aqui ele já está um pouco mais descolado. Eu trouxe algumas frasezinhas dele, que a gente vai usar na nossa aula, mas vamos falar um pouquinho de algumas teorias que o Marx trouxe para nós. Primeira teoria, a teoria da alienação de Karl Marx. Ele olhou e falou assim, gente, vocês são todos alienados. E o Karl Marx, ele tinha uma pegada, principalmente quando ele tinha ali uns 20 e poucos, 30 anos, ele tinha uma pegada meio... Ele era arrogante mesmo. Ele falava assim, ó... Eu sempre me imaginei, quando eu estava lendo o Capital, eu me imaginava conversando com ele. Eu estava lendo o livro, eu imaginava que ele estivesse na minha frente. E dentro da minha imaginação, Karl Marx era um sujeito que falava assim, meu, você é burro. Não, você não está entendendo, vem cá. Ele tinha essa pegada mais ignorante, sabe? E nesse momento ele olha para todo mundo e fala assim, você, gente, é um alienado. Vocês são todos alienados. Tem um modelo desenhado para alienar vocês. E aí ele começa a colocar a ideia da alienação. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 ideias que eu extraí do capítulo de alienação do Marx. Vamos ver a primeira. A dependência econômica reside na propriedade, já que uns têm e outros não. Professor, gostei da frase, mas não entendi. Vou te dar um exemplo simples. Imagine que o Gabriel vá morar sozinho. Agora, nesse exato momento. Pergunto, Gabriel, você tem uma casa própria? Você, pessoa física, para ir morar agora? Se você disser que sim, você estragou o meu exemplo. Ainda bem. Gabriel disse que não. Aí eu pergunto para você. Se você não tiver um trabalho para poder pagar um aluguel, tem como você ir morar sozinho nessa casa? Se a casa não é sua? Impossível. Thanos. Gostei. Então, assim, esse é um exemplo muito palpável disso que o Marx está falando. Ele está falando assim, cara, você acha que controla a economia,
Só que se você parar de se vender hoje, no sentido trabalho, se você parar de vender o seu trabalho hoje, você já não tem onde morar amanhã, porque você depende disso para a moradia, como você depende disso para o alimento. Então, você tem uma dependência econômica de um sistema que é maior do que você. Nós chamamos isso de alienação. Nós estamos alienados, nós estamos vendidos por esse modelo, porque nós dependemos da economia. Sem o proveito da economia, que é o recurso, você está ferrado. E quem não está ferrado? Quem tem a casa própria, porque não precisa do trabalho para pagar o aluguel, porque a casa já é dele. Então, ele diz assim, se a propriedade é algo que não pertence a todos, mas alguns têm e outros não, primeiro está instalado aqui uma desigualdade. E segundo, há um poder entre aquele que tem e aquele que não tem. Quem tem exerce poder sobre aquele que não tem. Esse é o primeiro pensamento que o Marx coloca. Sim, Sibeli. Mesmo com isso, você teria as contas. Mas aqui, eu usei a casa como exemplo, mas a casa se traduz por recurso. Então, imagine assim, que eu tenha bastante dinheiro aplicado e eu vivo de renda. Então, eu sou o dono da propriedade, não o dono da casa. Eu sou o dono do meio de produção. Eu não dependo de um modelo econômico para viver. Eu dependo da minha própria renda. Então, se eu dependo da minha própria renda e eu sou a geração da minha própria renda, eu exerço poder sobre você que não tem a geração da própria renda. Como que você gera a sua renda? Vendendo trabalho. Se você vende trabalho, você está inserido na alienação da dependência econômica. Se eu contrato trabalho, se eu compro trabalho, eu não estou inserido no mesmo modelo que você. Chefe empregado. É literalmente isso que ele está dizendo. Show? Segundo, a dependência social reside na existência das classes. O que é uma dependência social? Ele vai dizer assim, gente, tem pessoas no mundo que são ricas, tem pessoas no mundo que são pobres. E os ricos não se misturam com os pobres. Isso é um ponto central na tese de Marx. Ele vai dizer assim, depois a gente vai entrar na ideologia, está no próximo slide. Mas ele vai dizer assim, há uma ideologia de que você se mistura, mas no final do dia você não se mistura. Professor, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo que é clássico, Rio de Janeiro, ano de 1998. Nossa, professor, o que aconteceu no Rio de Janeiro no ano de 1998? Tem um documentário muito interessante, se vocês quiserem assistir, se chama Notícias de uma Guerra Particular. O que é essa falsa interação das classes? Você tem a dona que sai do morro, desce o morro, da favela, da Rocinha, vai até a Copacabana, ela limpa a casa do patrão, ela prepara o alimento, prepara a comida, ela tem um piscineiro, há um momento de interação. Quando dá 6 horas, a dona volta para a favela, sobe o morro, não desce do morro, e a classe rica está lá curtindo no seu apartamento de luxo. Essa distinção social, que é mais ou menos assim, olha, durante o dia eu deixo você descer do morro, mas à noite você volta para o morro. Onde está a diversão do pobre? Está no samba do morro, está no baile da favela. Não está, por exemplo, você não está na interação com os ricos. A interação com os ricos, o Marx vai dizer, é só no momento de interesse. Quando que a mulher pobre está com a mulher rica? Quando a mulher pobre está fazendo a unha da mulher rica. Quando ela está cozinhando para a mulher rica. Quando ela está limpando a casa da mulher rica. Quando cessa essa relação de interesse, o que ela faz? Tchau. Então, há aqui, nitidamente, uma divisão de classes. E ele vai dizer, existe uma classe rica que não vai se misturar com uma classe que não é rica. A dependência política reside na presença do Estado, que é coercitivo e tem autoridade. O que significa isso? O favelado, isso eu estou no ano 2002, tá? Hoje, você não pode mais falar favela, hoje você tem que falar comunidade. Hoje você tem uma série de políticas públicas no discurso que está presente na tese de Marx como ideologia, que muda um pouco o contexto. Mas depois assistam esse documentário que eu estou recomendando. No ano de 2000, 2002, 98, você tem o quê? O favelado não pode sair do morro. E quem controla o favelado? A polícia. Porque a polícia detém o poder. Qual é o poder da polícia? O Estado armou a polícia. A polícia tem arma, o cidadão não tem. Então, há o controle social.
Se o bandido tentar fazer alguma coisa, a polícia atira, a polícia mata, a polícia prende. E o tratamento é desigual. Quando você está tratando, no caso da polícia, tratando um sujeito que é pobre, o tratamento é agressivo. Quando você está tratando alguém que tem dinheiro, o tratamento é diferenciado. Ah, professor, isso é até hoje. Tudo bem, é até hoje. Só que hoje você tem uma ONU, hoje você tem uma exposição muito grande por causa das câmeras. Isso, num período em que a evolução tecnológica ainda era pequena, em termos de celular que filma, câmeras na rua, isso era gritante, gente. Isso, assim, isso era patente, isso era evidente. E eu estou falando de séculos atrás, estou falando do século XVIII. 19. E a dependência ideológica se dá por meio da filosofia. O que é uma dependência ideológica? O Marx vai dizer o seguinte: gente, vai vir uma classe que tem poder, que tem riqueza, que tem patrimônio. Essa classe vai desenvolver uma ideologia, vai vender essa ideologia para você e vai te levar por essa ideologia até o resto da sua vida. Então é mais ou menos assim. Você começa a trabalhar numa empresa, e num dado momento alguém chega para você na entrevista, você é estagiário, mas vai dizer assim, olha, você pode chegar aqui a ser um grande diretor, a ter um salário de 30, 40 mil por mês. Olha, um dia você vai sentar aqui na mesa com a gente. E você começa a acreditar nesse discurso. O Estado diz que vai te emancipar, o Estado diz que vai fazer uma política social para você, num dado momento você vai romper aquela linha da pobreza. Então existe uma linha imaginária que é uma linha que divide os pobres dos ricos. Os pobres estão todo o tempo tentando cruzar essa linha. Os ricos estão todo o tempo fazendo uma barreira para que os pobres não cruzem essa linha, mas o discurso é: vem aqui para cima que a gente ajuda você a subir. Vem aqui para cima que a gente ajuda você a subir. Só que essa ajuda nunca vem. Então essa luta das classes é constante. E ele diz: é só você fazer uma conta. Tem muito mais pobre do que rico. E aí, por fim, ele fala de dependência religiosa, que se dá na pregação de que há um Deus com um ordenamento já pensado e que os homens devem obediência. Então, o Marx, ele olha para a igreja e ele diz assim: a igreja está fazendo o papel de controle social. Por quê? A polícia não dá conta de fazer isso sozinha. Então, ela precisa da igreja para ajudar. Por exemplo, se você está passando uma dificuldade, se você está passando por um momento de aperto, uma situação de doença na família, cujo remédio seja muito mais caro do que você tem condições de comprar, o Estado não te dá isso, e a classe rica também não te dá isso, porque o seu salário é baixo, entra uma igreja e diz assim: olha, Deus sabe de todas as coisas, e isso está no plano de Deus. E se é assim, é porque tem que ser assim. Afinal, Deus está no comando. E aí você se sente confortável por acreditar nessa ideia de que há um Deus que está cuidando de você, mesmo que esse cuidado não chegue. E quando acontece uma coisa ruim, uma coisa trágica, vem alguém e diz assim: não, calma, isso era da vontade de Deus. E o Marx vai dizer: a igreja exerce, junto com o Estado, por meio da polícia, controle social. E depois você tem um sujeito chamado Emile Durkheim, que é um outro pensador, um outro filósofo, que vai escrever um livro que chama-se O Suicídio, em que ele vai falar somente de controle social. E ele também cita a igreja como um meio de controle social para a manutenção da divisão de classes. Essa é uma linha do pensamento marxista. Para você ter uma ideia, o Marx, só nessa brincadeira, só dentro desse slide, ele bateu no Estado, ele bateu na igreja, ele bateu nos empresários, ele bateu no modelo econômico e ele só olhou para a classe proletária. Ele só olhou para o pobre e ele bateu em todo mundo. Aqui a gente está lidando com Marx na sua época em que ele era muito revoltado. E ele coloca ali aquela frase: a história da sociedade até os nossos dias é a história da luta de classes. Ou seja, até hoje é uma constante luta de classe. Quem aqui não está batalhando para um dia ficar rico? Se vocês não estão falando: professor, eu não quero ficar rico. Tudo bem, ok. Mas quem aqui realmente não está batalhando com a expectativa de que um dia vai vencer na vida, de que um dia vai ficar rico,
de que um dia não vai mais precisar trabalhar. Quem aqui está trabalhando com a ideia de que está trabalhando para um dia não precisar mais trabalhar? E como você diz que você não quer mais trabalhar? Porque você se espelha na pessoa que te contrata, que é a pessoa que não trabalha. Você diz assim, poxa, um dia eu vou ser que nem meu chefe. Eu vou estar tranquilo, eu vou poder fazer uma viagem, eu vou poder curtir a família. A ideologia. Você se espelha naquele que não é você, naquele que nunca vai ser você, segundo Marx. E você vai produzindo, produzindo, produzindo. Quanto mais você produz, mais ele ganha. Quanto mais ele ganha, mais distância ele ganha de você. E você se espelha nele. Essa distância vai aumentando. E aí Marx diz, isso é uma constante luta de classes. Até aqui vocês estão comigo? Podemos avançar? Ai, professor, eu tô com você, mas eu já peguei uma gilete, eu já peguei uma arma, uma faca, socorro. Calma, gente. É a história, é a filosofia. Materialismo histórico dialético de Karl Marx. Opa, aqui a gente entra numa segunda fase da vida do Marx, em que ele traz aqui alguns pensamentos. Aqui já tem um sujeito que aparece depois de ler os primeiros escritos de Marx, que é o Hegel, e também tem o Engels. Eles juntos começam a produzir algumas obras literárias e o Marx começa a olhar para aquilo e falar, peraí, acho que eu concordo em partes com vocês. E aí, Marx, Hegel e Engels, eles começam a defender ideias semelhantes, porque o Marx começa a ler os materiais de Hegel, de Engels, e começa a se sentir influenciado pelas ideias deles. E aí o Marx começa a ter uma evolução do pensamento, ou uma transformação do pensamento. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele passa a defender que nós vivemos num mundo onde tudo é material, e não há o sobrenatural, não há o espiritual. E a história é sempre explicada pela teoria de classes que oprimem e classes que são oprimidas. A sociedade idealizada sem classes igualitárias seria um paraíso terrestre. Esse pensamento é um dos princípios da filosofia marxista, juntamente com o pensamento da mais-valia. Aqui, gente, o Marx está num momento da vida dele que ele diz assim, eu não acredito mais em nada que é sobrenatural, eu só acredito no aqui e no agora. Por quê? O que está acontecendo? O que o Hegel escreveu? O Hegel era um filósofo que escrevia críticas à religião. Ele estava numa linha mais ligada à teologia do que à economia. E o Marx estava numa linha econômica. Só que aí o Marx começou a olhar para esse pensamento teológico, que não é da teologia cristã, mas um pensamento teológico contra a teologia. E aí ele passa a ser influenciado. O que o Hegel diz? O Hegel diz assim, olha, meu amigo, você passa a vida inteira aqui batalhando para ter uma vida melhor, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, é soberano. E a igreja diz, olha, faça isso, faça aquilo outro. Se você fizer tudo isso, o conjunto de práticas fará com que você tenha uma vida boa. O que acontece? A vida boa não chega. E as pessoas começam a olhar para aquilo e falar, cadê a vida boa que não chega? Aí o pensamento cristão vem e diz, calma, besta, a vida boa não está aqui. A vida boa está depois da morte. Ou seja, você batalha, realiza um conjunto de práticas, que são as práticas cristãs, e quando você morrer, aí sim você vai colher o resultado disso, porque você vai para um lugar chamado paraíso. Esse lugar não está aqui. Aí o Hegel olha para aquilo e fala, gente, isso é bizarro, isso não existe. Vocês estão ludibriando as pessoas. Morreu, acabou. Esse é um pensamento fundamentado no ateísmo. E o Marx vai lá e lê esse troço. Quando ele lê, ele fala, faz sentido. Então, peraí, o que está acontecendo na influência do pensamento religioso pode ser aplicado na economia. Porque o vencimento econômico nunca vai chegar. A classe oprimida sempre vai ser oprimida. E aí ele traz esse pensamento do Hegel para a economia. Ele começa a dizer assim, gente, posso falar uma coisa para vocês? Em matéria econômica não existe sobrenatural. Não vem com pensamento religioso para nós. Aqui tudo é material, tudo é aqui e agora. Se você está sendo explorado, está errado. Você está sendo explorado, acabou. Aí aqui ele começa a incentivar as rebeliões, que graças a Deus, naquela época, não sei se graças a Deus, mas não aconteceram. Mas o que ele incentiva? Ele diz assim, quantos patrões tem? Um exemplo,
Quantos operários tem? 50. Eles assim, 50 é maior do que um. Se reúnam, matem o patrão e dominem os meios de produção. Tomem isso para vocês. Porque vocês não estão fazendo isso, primeiro, porque vocês estão com medo. Segundo, porque vocês estão numa linha ideológica. Eles estão levando vocês na ideologia. Só que o Marx não consegue muitos seguidores e essas revoluções que ele propunha nunca aconteceram. Você teve uma ou outra revolução isolada, mas não teve. O Marx, ele defendia isso. Ele falava, tem que matar todos os patrões. Se você matar o patrão, você toma o meio de produção para si. A fábrica pode ser sua. Você está em maior quantidade. Só que ele não teve sucesso nessa empreitada dele. E aí vem uma frase interessante. De cada qual, segundo sua capacidade, a cada qual, segundo suas necessidades. Aqui é o pensamento de uma economia egoísta, de uma economia fundada e fundamentada na opressão de classes. Vamos avançar. O Marx agora, influenciadíssimo por Hegel e por Engels, ele passa a emitir nas suas obras um entendimento sobre religião. E aqui eu vou começar pela frase. Olha a frase que o Marx diz. Essa frase é mundialmente conhecida, principalmente um trechinho dela. Eu trouxe a frase inteira para vocês. O Marx olha para todo mundo e fala: a religião é o suspiro da criatura aflita, o estado de ânimo de um mundo sem coração, porque é o espírito da situação sem espírito. A religião é o ópio do povo. Gente, na China, que não era China, era Ásia, o que estava acontecendo na Ásia? As pessoas tinham tido conhecimento de uma droga, que era de uma folha, chamada ópio. E o ópio, se a gente fosse falar assim, o que é o ópio, professor? O ópio é tipo crack. Era uma droga assim, crack, gente. Você pensa um cara que usou ópio hoje, 3 semanas, ele tá desgraçado, a vida dele acabou. Tá viciado, tá na rua, tá na sarjeta, tá magro, não come, não bebe, fica agressivo. É o nóia. O ópio era isso. E na Ásia, as pessoas tinham descoberto o ópio e o ópio estava dominando a sociedade, não toda a sociedade, mas uma parcela da sociedade estava viciada em ópio. Isso era um problema sério de saúde pública. Você tinha uma larga escala da propagação da droga e as pessoas tinham essa característica. Se você usar o ópio uma vez, você nunca mais consegue desgrudar dele. E você só para quando você morre. Porque o ópio é uma droga tão forte que em um momento ela vai te matar. Então, assim, não usa. Essa era a campanha, o slogan. Não usa. Se você usar uma vez, você para quando morre. Aí o Marx olha para essa situação dessa droga, que é o ópio, que está desgraçando a vida das pessoas, e diz assim, a religião é o ópio do povo, porque ela vicia e ela caminha para as mortes. A religião vai levar você para uma morte iludido, com uma ideia ideológica de que você em algum momento vai ter uma vida melhor, num outro plano, que nunca chega, que ninguém provou, e você vai aqui na Terra ser um meio de produção para um empresário que vai ter uma vida boa, enquanto você não vai ter uma vida boa. Ele tem esse entendimento sobre a religião, porque ele acha que a religião apoia o comércio, a religião apoia o capitalismo. Sobretudo porque ele estava ancorado também numa ideia de uma igreja católica extremamente rica. Uma igreja católica que tinha muito poder econômico. Marx era contra a religião. No sistema socialista implantado na União Soviética, muitos cristãos foram assassinados pelos socialistas, por não abandonarem a fé e por preferirem obedecer antes a Deus do que ao Estado ditador. Marx condenava o lucro, que ficava com os patrões e não com os operários. Os salários eram desiguais e os operários recebiam a menor parte. Marx queria resolver essa diferença à força. Essa é a marca do pensamento marxista. Ele falava assim, poxa, deu 100 mil de lucro, 10 mil você distribui entre todos os operários e 90 mil você bota no bolso do patrão. Ele falava, gente, isso não é justo. Não tem como ter justiça nesse modelo. E ele entendia que a quantidade de trabalho definia o valor de um produto. Com certeza, essa é a principal ideia de Karl Marx. Ela origina a insatisfação dos operários contra os patrões. O pensamento marxista é tão forte
que você tem, por exemplo, uma coisa que vocês conhecem hoje como greve, que teve origem nas ideias e nos ideais marxistas. A greve, a ideia de você parar de trabalhar para poder protestar contra algum tipo de abuso que você sofre no trabalho, essa ideia é uma ideia marxista. O Marx, se você olhar, ele até parece um pouco com o Lula, né? A barba e tal. Aquele discurso que ele fazia, né? Nas fábricas, né? Ali no ABC, nas montadoras, mandar todo mundo parar, para a produção, enquanto não vier os benefícios, para tudo. Aquele Lula no começo de carreira, né? Antes ainda do PT, que era o sindicalista. Marxismo. Expressão pura do marxismo. Certo? Não, a parte que ele quebrou. Estamos bem de Marx? Do tanque, é. Podemos avançar para o próximo? Marx tem... Gente, nossa, podíamos falar aqui de alienação. Tem mais um monte de coisa. Só que... Como você vai fazer? Vamos parar. Até porque eu não sou de uma linha marxista, tá, gente? Eu tô aqui cumprindo o meu papel de professor e ensinando para vocês. Você fala assim, professor, você é marxista? Não, não sou. O que você é, professor? Que linha você defende? Eu defendo uma linha chamada weberiana. Eu gosto de um sujeito que a gente pode até estudar, não tem muito a ver com o nosso plano, mas eu posso colocar em alguma aula alguma coisinha para passar para vocês. É um sujeito chamado Max Weber. Eu estou numa linha weberiana. A minha ideologia. O Marx eu sou contra, mas no papel de docente eu tenho que vir aqui, tenho que ensinar para vocês exatamente o que ele pensou. Esse era o Marx. E é um sujeito fenomenal, fantástico. Adoro o Marx. Só sigo uma outra linha de raciocínio. Aí a gente chega agora, esse cara é fundamental, esse cara aqui é fantástico. Joseph Schumpeter, olha a cara dele. O Schumpeter, ele é o pai do desenvolvimento econômico. Schumpeter é aqui ele traz ideias incríveis para nós. Vamos ler um pouquinho da história dele aqui. Quase um tio Sam. Exatamente, Gabriel. Para Schumpeter, o desenvolvimento econômico está fundamentado em 3 fatores principais: inovações tecnológicas, crédito bancário, empresário inovador. Alguém aqui já pensou em algum momento em ser dono do próprio negócio, em ser um empreendedor? Quem aqui já teve esse pensamento? Poxa, um dia eu queria ser dono do meu próprio negócio, um dia eu queria montar o meu negócio. O Gabriel, o Lucas, o Marcos. Ih, só o Clube do Bolinha? Nenhuma menina empreendedora? Já quis. Então, gente, para vocês, Schumpeter é leitura obrigatória. Schumpeter é o pai do empreendedorismo. Ele trouxe para o desenvolvimento econômico essa ideia do empresário inovador. Ele é quem traz a primeira linha de empreendimento para a história da economia. Vamos lá, quem era o Schumpeter? Ele era um empresário inovador, então já começava por aí. Era mencionado por Schumpeter capaz de empreender um novo negócio, mesmo sem ser o dono do capital. Aqui, o Schumpeter ele rompe uma coisa fundamental, porque o Marx vai dizer assim, se você não for dono do meio de produção, você está fadado ao fracasso, porque você é operário. Aí o Schumpeter vem aqui e fala, meu amigo Marx, deixa eu te falar uma coisa, tem uma maneira de você vencer na vida sem ter o dinheiro. Aí o Marx, essa conversa evidentemente nunca aconteceu, tá? Quando o Schumpeter nasceu, o Marx já tinha morrido. Mas eu gosto de fazer os filósofos dialogarem. Professor, você é louco. Não tem problema. Eu gosto. O Schumpeter olha para o Marx, aliás, o Marx olha para o Schumpeter e fala assim, Schumpeter, deixa eu te falar uma coisa, não tem como você ganhar dinheiro se você não tem dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro é quem é dono dos meios de produção. Aí o Schumpeter vai olhar para o Marx e falar assim, Marx, eles estão no bar tomando cerveja, tá, gente? Por isso que eles estão meio exaltados. Aí eles assim, Marx, deixa eu te falar uma coisa, tem uma maneira de você ganhar dinheiro sem ter o dinheiro. Aí o Marx espera e fala assim, peraí, que maneira é essa?
Aí o Schumpeter vai dizer assim, sendo inovador. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pá, olha os fogos para minha pergunta. Alguém aqui já assistiu um programa de TV chamado Shark Tank? Tanque dos Tubarões? Gabriel já. Já viram já, gente? Shark Tank lá? Você vai lá, leva uma ideia, você tem poucos minutos para poder expor a ideia, e aí alguém fala assim, olha, eu te dou dinheiro, tá? Não sei o que você faz. Aqui, o Shark Tank, embora seja um programa, aquela coisa de televisão, é a expressão, o melhor exemplo para traduzir o que o Schumpeter está dizendo. É mais ou menos assim. Vamos pegar o Caíto Maia, que é o dono da Chili Beans lá. Caíto tem muito dinheiro para investir. Ou o João lá, Apolinário, que é o dono da Polishop. Eles têm muito dinheiro para investir. A Cibele não tem dinheiro nenhum, tadinha. Pobrezinha da Cibele, pobre. Só que a Cibele tem uma puta ideia. A Cibele veio com um negócio assim que ela pensou e ninguém mais no mundo pensou. Ela pensou e a ideia dela. Aí ela vai lá. Como existe uma evolução jurídica, ela cria a proteção daquela ideia, ela patenteia aquela ideia, e aí ela pega aquela ideia, chega lá para o Caíto Maia, para o João Apolinário, e fala assim, eu tenho essa ideia. Só que para executar essa ideia, eu preciso de dinheiro. Aí cada um deles olha para aquilo e fala, meu, como que eu não pensei nisso? Eles ficam meio putos, né? Porque eles falam, como que eu não pensei nisso? Como que eu não pensei nisso? Só que quem pensou nisso foi a SBL. Aí eles vão lá e falam, tudo bem, eu aporto 5 milhões na sua empresa. Aí o outro vem e fala, eu boto mais 5. Ou seja, a Cibele agora teve acesso a 10 milhões de reais sem ter dinheiro. Como que ela bota a mão nesse dinheiro? Ela teve a ideia. Que fator de produção é a ideia? Capacidade tecnológica. O Schumpeter vai dizer, se você tiver uma capacidade de inovação, você consegue ficar rico da noite para o dia. Quem era o Mark Zuckerberg? Era um bosta. Desculpa, o Mark Zuckerberg era um bosta. Da noite para o dia, ele cria um troço chamado Facebook e hoje ele é um dos caras mais ricos do mundo. O que é o Facebook? Uma ideia. Uma ideia, teve uma ideia. Se você tiver hoje uma ideia e essa ideia for brilhante, você está feito. Você pode ser um zero. No dia seguinte, você está bilionário. Alguém um dia falou, poxa, e se eu pedisse o carro pelo aplicativo? E você que tem um carro pudesse me dar uma carona porque você está indo para o mesmo lugar. Hoje você tem a Uber, uma empresa gigantesca. O que é isso? É uma ideia. O Schumpeter vai dizer, se você tiver uma capacidade de inovação, se você tiver uma capacidade de ter ideias, você consegue romper com essa faixa da luta de classes, você consegue pular para o outro lado sem ter o capital. Aí o Marx é obrigado a tomar um gole seco e falar, realmente, Schumpeter, desculpa, você está certo. Nesse ponto, eu tenho que concordar com você. É possível. Eu achei que não. Eu duvidei. Mas agora eu vi na prática. É possível. Aí o Marx fica com... Marx leva nessa, né? Tipo assim, Schumpeter, 1-0. Show? O empreendedor, independentemente do porte da empresa em que atua, é o agente da inovação e da destruição criativa, entendida como a força propulsora não só do capitalismo, como do progresso material. Quase todos os negócios, por mais fortes que pareçam em um dado momento, acabam falindo. E quase sempre porque não foram capazes de inovar. Algumas empresas que foram da vanguarda hoje estão na lata do lixo, por conta da história. O que ele está dizendo? Aqui a gente vai entrar num ponto fundamental da obra de Schumpeter, que é a destruição criativa. A destruição criativa é um conceito que ele traz que existe até hoje. Como funciona? Ondas. Vamos ver? Olha aqui. Vamos falar dessas três pontos. Destruição criadora, né? Destruição criativa, os dois termos estão corretos. O do empresário inovador e do empreendedor. Ó, a destruição criativa está na essência da dinâmica do capitalismo. Quando novas tecnologias surgem como ondas aleatoriamente e geralmente vem acompanhada do aumento da produtividade do capital e do trabalho, pois os empresários inovadores conseguem alocar produtos com vantagens competitivas em relação às suas concorrentes
econologicamente defasadas. Como que funciona essa questão das ondas? Olha aqui. A gente tem a primeira onda em 1785, que é as empresas que estavam lá atuando na energia hidráulica, indústria têxtil e aço. Aqui a gente está falando de empresa movida a carvão, tá, gente? Resquício da Revolução Industrial. Essa onda, eu vou até pegar aqui um apontador de laser para mostrar para vocês. Ó, essa primeira onda aqui, ela durou cerca de 60 anos. Ou seja, surgem as indústrias que trabalham com aço, com pano e com água, que é a energia hidráulica, têxtil e aço. E essas indústrias, elas ganham muito dinheiro. E essa onda dura 60 anos. Depois, em 1845, surge a indústria a vapor. Continuam trabalhando com aço, mas agora surge a tal da estrada de ferro. Opa! O que acontece quando tem o surgimento da indústria a vapor, do aço, da estrada de ferro? Essa primeira morre. Essa segunda onda dura 55 anos. Porque no ano de 1900 surge a tal da eletricidade. Aparecem os químicos e o motor a combustão. Ele chamou isso de terceira onda. O que acontece quando surge a eletricidade? A indústria a vapor morre. Ninguém quer mais nenhuma máquina movida a vapor, porque o vapor polui, o vapor é pesado, precisa de um operário, muitos operários, é difícil manutenção. A eletricidade agora é mais fácil. Você produz mais, você gasta menos. A eletricidade tem uma onda de duração de mais ou menos 50 anos. Aí você entra no ano de 1950 com os petroquímicos, os eletrônicos e a aviação. Aqui surge, por exemplo, os aviões. O que acontece com a estrada de ferro? O que acontece com a estrada de ferro? Ela cai em desuso. Agora a gente quer voar de avião, a gente quer usar o avião como meio de transporte. Essa onda ela tem uma durabilidade de 40 anos. Depois, no ano de 1990, e a gente estudou isso na nossa aula passada, lembra que eu fiz um quadrinho, anos 50, anos 60, eu cheguei até o ano 2010. Você tem aqui o surgimento das redes digitais, dos softwares e de novas mídias. É a quinta onda. Essa quinta onda já tem uma duração de 30 anos. O que o Schumpeter vai dizer? Gente, você desenvolve uma coisa. Essa coisa ela vai te gerar muito lucro. Só que vai chegar um dado momento que vai vir alguém e vai desenvolver uma outra coisa. Quando ele desenvolver uma outra coisa, aquilo que você desenvolveu acabou. E o tempo de uso daquele novo desenvolvimento é menor do que o anterior. E as ondas serão cada vez menores. E aí, por que ele usa a teoria das ondas? Vocês já viram como funciona a onda no mar? Um dia que vocês estiverem na praia, observem. Lá para o fundo, o mar está parado. Não tem onda. Aí, num dado momento, o mar forma uma onda. Aquela onda sobe, 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 quebra. Depois ele vem e forma uma outra onda. A segunda onda é menor do que a primeira. A terceira é menor do que a segunda. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês vão saber a resposta. Quando você está na beira da praia, que você está ali com o pé na água, no raso, o que você tem? Você não tem um monte de onda quebrando? Que vem uma atrás da outra, ondas bem pequenininhas? Vocês estão materializando esse fenômeno, gente, na cabeça de vocês? Estão conseguindo visualizar isso ou só eu? Ok? Qual que é a ideia? A primeira onda ela é maior e ela dura mais tempo. A última onda ela não dura nada. Então, o que é isso? O que é a segunda onda que não dura nada? É você lançar um celular hoje, o iPhone 10, e quando passa 3 meses, você já recebe que está anunciado o iPhone 11. Aí você fala, poxa, mas acabou de sair o 10, já está saindo o 11. Então, assim, o 10 já está em desuso, porque agora o 11 é o novo produto. O que destruiu o iPhone 10? Não é que ele não presta, não é que ele é ruim, não é que ele é obsoleto. O que destruiu o iPhone 10 foi o iPhone 11. Porque a criação de um novo produto destrói o produto anterior. Porque você não vai querer ter o 10 sabendo que existe o 11. Você vai querer ter o 11. Então,
O Schumpeter observou esse fenômeno e chamou isso de destruição criadora. Ele vai dizer assim, sempre que alguém criar uma nova tecnologia, essa tecnologia vai destruir a tecnologia anterior. Tipo assim, a televisão de tubo. É possível que você tenha uma, que alguém da sua família tenha uma, e você vai ver que ela funciona. Mas eu te pergunto, você compraria hoje uma TV de tubo? Você não compraria. Você quer comprar uma TV de plasma? Não, porque ela já está em desuso. LSD? Não, porque ela está em desuso. O que você quer comprar? Você quer comprar uma Smart TV. Então, o que destruiu a TV de tubo? É que ela não presta? Não, ela continua prestando. Mas se você tem a opção de comprar uma Smart TV, você não quer a de tubo. Então, a tecnologia de algo que é criativo destruiu o uso da tecnologia anterior. Por isso que o Schumpeter vai dizer, isso é inovação. Sempre que você cria um novo produto, ele, por natureza, acaba inviabilizando o produto anterior. Aí você tem aqui a segunda, o segundo conceito, que é o empresário inovador. Ele é responsável por novos produtos, por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção. Ou seja, os fatores de produção são os mesmos: terra, trabalho, capital. Agora, você precisa ter uma inteligência, por isso que você tem hoje nas empresas departamentos de inteligência de mercado. Você tem que ter uma inteligência de fazer uma nova combinação. Quer um exemplo? O que é inteligência? Alguém sabe o significado da palavra inteligência? Inteligência é a junção de duas palavras latinas, inter e legeres, juntar e perceber. A inteligência nada mais é do que você juntar recursos, reorganizar recursos e perceber uma nova função. Eu dou um exemplo para você. Veio um cara e desenvolveu uma coisa chamada lápis. Esse cara ficou milionário. Aí vem um outro cara. Tanto faz. Vem um outro cara e desenvolve uma coisa chamada borracha, porque ele olhou para o cara que desenvolveu o lápis e falou, cara, o lápis só serve para escrever besteira, então eu vou apagar tudo que você está escrevendo. E aí ele desenvolveu a borracha. O que aconteceu com o cara que desenvolveu a borracha? Ele ficou milionário. Então você tem alguém que desenvolveu o lápis, ficou milionário. Você tem um cara que desenvolveu a borracha, ficou milionário. Aí aparece um terceiro cara. Esse terceiro cara fala assim, meu, desculpa, mas a borracha só faz sentido se tiver o lápis. Porque você precisa apagar aquilo que o lápis escreve. E o lápis só faz sentido se tiver a borracha. Porque você escreve, às vezes você quer apagar. Sabe o que ele fez? Ele pegou a borracha e colocou em cima do lápis. Aí eu pergunto, quando você vai numa papelaria, você compra um lápis ou uma borracha? Ou você compra um lápis que vem com uma borrachinha em cima? Ah, eu compro o lápis que vem com a borracha em cima. O que esse cara fez? Inovação, destruição criativa, inteligência, juntou e percebeu. O lápis é o lápis, a borracha é a borracha. Só que ele juntou esses recursos e deu uma nova utilidade. Você escreve, vira e apaga. Ou seja, criatividade. Isso é um empresário inovador. Os meios de produção não mudaram. Todo o produto continua baseado em trabalho, terra e capital. Não tem nenhum produto que fuja desse escopo. E por que todo dia surge um produto novo? Porque quando eu entro num site como eBay, eu tenho 200 opções de produtos. Pessoas inovadoras, que juntaram os recursos pré-existentes de uma maneira diferente para criar inovação, para agregar valor. Quem são essas pessoas inovadoras? O Schumpeter vai dizer, são os empreendedores. Que independentemente do tamanho da empresa, independentemente do quanto ele tenha para investir, ele é o sujeito que é o agente da inovação e da destruição criativa. Por quê? Ele inova porque ele cria um produto que agrega valor, destruindo o produto anterior. Eu lembro que durante uma época da minha vida, o meu sonho era ter um V3, que era aquele celular que abria, tal, que não sei o quê. Hoje é uma coisa totalmente obsoleta. Você pensa, quem quer ter um V3? Aquilo não presta, aquilo não serve, é grande demais. Houve uma época que o telefone era grande, depois houve uma época que o telefone era pequeno. Ele abria para cima, ele abria para o lado. Gente, inovação. Sempre terá pessoas MP7, olha lá. Sempre terá pessoas que vão olhar para aquilo e dizer, poxa, vamos fazer de uma maneira diferente. O que é como que é? No iPhone, no iPad, é o de música, o específico de música, fugiu o nome aqui. Nada mais, o iPod, isso, exatamente. O que é o iPod? O iPod, o que é o MP3?
É a mesma coisa do Discman, é o mesmo conceito, gente. Se você parar para pensar, o vinil, a música ao vivo virou um vinil, o vinil virou um CD, o CD virou um pendrive, o pendrive virou um Bluetooth. Você entendeu? No final do dia, você está curando a mesma dor. Qual é a dor? A dor do cara é ouvir uma música. Aí você tem um fone de fio, você tem um fone de Bluetooth, você tem um fone que você enfia no ouvido, um fone que você tira do ouvido. É o mesmo produto. Só que ele aparece de uma forma diferente e você sente vontade de comprar. O que é isso? Destruição criativa. A criatividade de alguém faz lançar um novo produto. Esse produto tem um valor agregado e esse valor agregado destrói a tecnologia anterior. Só que o que acontece que o Schumpeter vai dizer? Vai chegar um dia, pela teoria de Schumpeter, que assim, você vai comprar o produto 2 horas da tarde e quando for 2h30 ele já não vai prestar mais porque já vai ter outro. Porque se você olhar, ó, a primeira onda durou 60 anos, a segunda durou 55, a terceira durou 50, a quarta já caiu 10, ela durou 40, a quinta já caiu mais 10, durou 30, a sexta onda durou 15. Hoje, as ondas duram meses. Você lança, por exemplo, um produto, em questão de meses, você já está lançando outro. Por exemplo, carros que têm sequência, né? O Tigo. Outro dia eu fui numa concessionária, estava vendo o Tigo 2. Juro para vocês, eu estava lá, eu entrei, fiz um test drive. Hoje eu olho na televisão, o Tigo 7. Caramba, já está no 7. Esses dias atrás eu fiz um teste no 2, já está no 7. Então, meses. Vai chegar um dado momento que essa teoria do Schumpeter, né, toda teoria, alguém vai criticar. Os críticos da teoria schumpeteriana vão dizer, cara, vai chegar uma hora que a onda ela não vai existir, né? Se você estiver na praia, chega uma hora que a onda, a água chega na areia, já não fazendo mais onda, né? Ela se arrasta assim pela areia e volta. Ou seja, vai chegar uma hora que isso vai explodir. É igual a teoria do aquecimento global, né? Tá derretendo, 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 chega uma hora que vai explodir tudo. Então, olha que interessante. Por enquanto, a gente está ainda na vigência da teoria schumpeteriana. Vai chegar uma hora que você vai comprar um produto 1 hora da tarde, 1h30 ele já não presta mais, porque tem outro. Não sei se a gente vai estar vivo para experimentar isso. Exatamente, aí ela volta, né? É o efeito do mar, né? O mar te puxa. Aí eu não tenho exemplo maior, que é o que as meninas mais entendem, que é a calça boca de sino. A calça boca de sino virou a calça flare. Ah, calça boca de sino, nossa, horrível, aquela calça larga, o negócio é skinny e tal. Do nada, todo mundo começa a usar a calça boca de sino. Aí você olha para a mulher e fala, o que é isso que você está usando? Ah, não, isso aqui é uma calça flare. Ou seja, a onda esgotou, aí ela volta para trás. Há quem diga que a teoria de Schumpeter é cíclica, né? Só que eu não sei se a gente vai voltar, por exemplo, a usar uma máquina a vapor. Acho difícil, pouco provável. Gente, vamos falar de modelo econômico de oferta e demanda? Neste modelo, você tem 3 elementos principais: a curva da oferta, a curva da demanda. Ó, a oferta está aqui em azul, a curva da demanda está em vermelho. E o ponto de equilíbrio é o encontro dessas duas linhas. A curva da demanda, que está em vermelho, e é negativamente inclinada. Isso deriva do fato de que, conforme o preço se reduz, as pessoas tendem a comprar maiores quantidades de um mesmo bem. Qual é o maior exemplo disso? O final da feira. O pessoal conhece como xepa. Você chega na feira 10 horas da manhã, a dúzia de laranja está R$ 6. 2 horas da tarde, a mesma dúzia de laranja vai estar R$ 4. Porque o perante ele fala, tá quase na hora de ir embora, eu preciso vender para não levar produto para casa. Então, essa é a ideia da curva da demanda. Imagine, por exemplo, que você foi ao mercado comprar já tinha um exemplo aqui, né? Esqueci. Imagine que você foi ao mercado comprar um determinado produto. Caso o preço deste produto esteja muito barato, você pode aproveitar para comprar maiores quantidades. Assim, quanto menor o preço, maior a quantidade. Famosa promoção. Você chega lá, poxa, isso acontece comigo. Às vezes eu vou no mercado, gente, para comprar, tipo assim, uma vez aconteceu com miojo. Eu cheguei lá para comprar um miojo, que eu estava com preguiça de fazer as coisas.
Vou pegar o miojo. Aí cheguei lá, tava num preço assim, nossa, sei lá quanto, mas era um preço barato. Aí eu peguei 10, pacotinho com 10. Vou levar para deixar em casa. Eu fui para comprar um. Cheguei lá, me deparei com um preço baixo, comprei 10. Ai, professor, você é consumista. Talvez, mas o preço baixo te influencia a comprar mais. É isso que ele está dizendo, que ele chama de curva de demanda. A curva da oferta é positivamente inclinada. Isso deriva do fato de que, conforme o preço do bem aumenta, ele se torna mais atrativos para os vendedores oferecerem mais esses produtos. Assim, quanto maior o preço, maior será a quantidade ofertada. O ponto de equilíbrio do mercado se dá quando a curva de oferta cruza a curva da demanda. Aqui a ideia é o seguinte: eu fui vendedor de loja durante 9 meses da minha vida. Aí, a gente ganhava comissão. Se aquele produto é caro, a comissão naturalmente é maior. Aí você fala, poxa, mas é mais difícil de vender. Tudo bem que é mais difícil de vender, mas quando você vende, você ganha numa bolada só. Então, às vezes, você ficar vendendo um monte barato, te dá tanto trabalho quanto vender um só caro. Se esse um só caro tiver um resultado melhor para você, o que você vai fazer? Você vai falar, vou focar nele? Era o que eu fazia. Então, ficava focando no produto caro. Sempre tentava vender o caro. Então, quando a curva ela inclina para cima, numa tendência de aumento de preço, todo mundo vai oferecer aquilo, porque aquilo tem maior vantagem competitiva. Se todo mundo está oferecendo aquilo, qual é a consciência coletiva de que aquilo é bom? Porque se todo mundo está oferecendo, se todo mundo está comprando, aquilo é um bom indício de que é bom. Já teve uma situação que você foi na loja com um orçamento para comprar um determinado produto, chegou lá, você se convenceu de comprar um produto um pouco mais caro, porque o vendedor te fez um discurso que fez muito sentido. Por exemplo, eu vou comprar uma TV tela plana. Chega lá o cara, não, mas leva essa TV Smart, essa aqui é muito melhor, ela é isso, ela é aquilo. Poxa, mas ela é R$ 1.000 mais cara do que eu estou disposto a comprar. Não, você parcela no cartão, você divide, você faz o boleto, você faz isso, aí você sai com aquele produto mais caro. Você fala assim, poxa, eu fui influenciado a comprar um produto mais caro. Aí daqui a pouco você fala, tudo bem, mas está todo mundo comprando esse produto. Todo lugar que eu vou, esse produto está na vitrine. Ou seja, o produto é caro, todo mundo começa a vender. Se todo mundo começa a vender, isso é um efeito manada. Você tira assim, isso é bom. Está todo mundo vendendo, está todo mundo comprando. Ainda que esteja fora do meu orçamento, eu vou tentar comprar, vou parcelar a diferença. E aí você desenvolve um meio de adquirir aquele produto que não estava no seu orçamento. O que eles vão chamar isso? De modelo econômico de oferta e demanda. Existe um momento certo de você vender o produto em alta quantidade. Quando que você vende ele em alta quantidade? Quando a oferta está baixa. Se ninguém está procurando aquilo, joga o preço lá embaixo que você vai ter um boom de vendas. Se todo mundo está procurando aquilo, joga o preço lá em cima que você também vai ter um boom de vendas. Tudo bem, mas nem sempre isso é uma lógica verdadeira. Porque não significa que ninguém quer que você tenha as pessoas para comprar e não significa que todo mundo quer que você tenha o dinheiro no mercado circulando. Por isso que é fundamental compreender o quê? O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a margem de lucro da empresa. Esse é um modelo econômico. Você tem um segundo modelo econômico, que é o modelo da elasticidade do preço. Como precificar o produto, professor? Como eu vou saber quanto de preço eu tenho que colocar nesse produto? Simples. A elasticidade da demanda mede quanto a quantidade da demanda vai variar de acordo com a própria variação do preço. Esse modelo é importante para a escolha de preço. Vamos ver aqui. Produtos elásticos são aqueles que possuem elasticidade maior que -1. Ou seja, para um aumento de 1% no preço, a quantidade demandada cai em mais de 1%. Então, é -1 para 1. Perceberam? São valores inversamente proporcionais. Isto causa, portanto, uma redução da receita do produtor. Neste caso, o ideal é que o preço não seja aumentado, mas sim reduzido, pois a redução no preço causa um aumento proporcionalmente maior na demanda. Já para a elasticidade entre 0 e -1, o oposto, se diz que o produto é inelástico. Neste caso, o ideal para o produtor é aumentar o seu preço, pois a redução da demanda será inferior ao aumento do preço.
Então, aqui nesse primeiro exemplo, o que está acontecendo? Ó, a redução do preço causa um aumento proporcional na demanda. Então, eu diminui o preço, opa, agora cabe no meu bolso. Professor, me dá um exemplo que isso está confuso. Vamos pegar aqui a linha do iPhone, que eu estava conversando com vocês no exemplo anterior. Eu disse que quando lança o 11, ninguém quer mais o 10, todo mundo quer o 11. Só que tudo bem, vamos para o plano real? Nem todo mundo tem dinheiro para comprar o 11. Aí a Cibele, que é fanzaça de iPhone, ela quer o iPhone 10, só que ela não consegue comprar. Qual é a estratégia dela? Ela fala assim, eu vou esperar lançar o 11. Quando lançar o 11, ela tem intuitivamente essa ideia da destruição criadora. Ela vai dizer, quando lançar o 11, o preço do 10 vai diminuir. Aí eu consigo comprar o 10. Então ela já tem a ideia de que o próximo produto destrói o anterior. Só que o anterior serve para ela. Aí é o modelo econômico da elasticidade. Olha o que ele está dizendo aqui. A redução do preço causa um aumento proporcional na demanda. Ou seja, tem uma galera que está esperando lançar o novo para aquele que é o atual diminuir o preço. Quando o preço cai, a moçada vai lá e começa a comprar. Faz sentido para vocês? A Cibele colocou tinha Android. Mesma coisa, Cibele, mesma coisa. Vamos falar lá que a Samsung... Você acha que o professor não está atualizado? Eu estou atualizado. A Samsung lançou o Note 4. Tem uma galera que agora que lançou o Note 4, a galera está avançando no Note 3. Porque falou assim, poxa, agora o 3 cabe no meu bolso. Diminuiu o preço, a diminuição do produto que é elástico, que tem precificação elástica, a diminuição do preço é inversamente proporcional à busca, à demanda. E aí, para isso, tem uma fórmula. Ó. A quantidade demandada final menos a inicial. O preço final menos o preço inicial. O Q é a quantidade inicial, o P é o preço inicial, o E é a elasticidade. Professor, como que eu vou medir o grau de elasticidade de um produto? Você pega todas essas informações, joga dentro dessa equação e o resultado dessa equação vai te dar a elasticidade do produto. É um produto elástico? Diminui o preço que a demanda aumenta. É um produto inelástico? Não diminui o preço porque a demanda não vai aumentar. E aí você tem uma estratégia de precificação baseada numa teoria econômica. Olha aqui, ó, a frasinha que eu coloquei para vocês. As pessoas consomem mais quando o preço de um bem é menor. Ou seja, as pessoas normalmente apresentam uma inclinação na demanda negativa para os bens. Tem muita gente no mercado que está esperando o preço baixar para poder comprar. Me dá um exemplo. Nós estamos no meio de uma pandemia e o mercado imobiliário está fervendo. Por quê? As pessoas estavam esperando o preço dos imóveis baixar para poder comprar. Aí você diz, nossa, pessoa, mas não está todo mundo sem dinheiro? Não, tem bastante dinheiro circulando no mercado, principalmente em mercados específicos. O mercado imobiliário está em alta. Inclusive, os fundos imobiliários na Bolsa de Valores fecharam em alta. Isso é teoria econômica baseada em elasticidade. Pessoal, vamos falar aqui de capacidade de investimento? Quando a gente fala de capacidade de investimento, a gente está falando de colocar um produto no mercado. Como que a gente coloca esse produto no mercado? Com investimento público, com investimento privado ou com investimento misto. O investimento público é o dinheiro que vem de origem pública, dinheiro do governo. Dinheiro do governo é dinheiro nosso, coleta de impostos, no geral, e outras formas. Só que o dinheiro público, quando ele entra como investimento num determinado setor da economia, ele tem que sempre estar amparado em política pública, com a finalidade de produzir um bem para a sociedade, porque isso é o dever do Estado. Então, quando o Estado vai investir em alguma coisa, tem que ter uma política pública por trás. Por exemplo, o Estado pega um dinheiro para investir nas instituições de ensino privadas. Como que ele faz esse investimento? É o dinheiro conhecido como FIES. Conhecem o FIES? Financiamento estudantil. Qual é a política pública que tem por trás do FIES? Pegar o aluno que não tem dinheiro e colocar na universidade, para pagar depois de formado. Ou seja, a universidade, que é uma instituição, precisa do investimento. O investimento é público, então é dinheiro do Estado, beleza?
Beleza, então vem o investimento público, só que esse investimento público precisa estar amparado numa política social. É simples assim. Investimento privado, esquece. É o aporte de recurso privado de forma planejada e monitorada. Eu tenho dinheiro, coloco meu dinheiro onde eu quiser. Vou lá e faço um aporte. O investimento misto é quando eu tenho no mesmo empreendimento dinheiro público e dinheiro privado. Dá um exemplo, linha 4 do metrô, dinheiro público. Vem o aporte do Estado para construir o metrô. Qual é a política por trás da linha 4? O deslocamento das pessoas que precisam ir para o trabalho, precisam ir para casa, precisam ir para os lugares. Qual é o investimento privado que teve? A linha 4 do metrô é uma das linhas mais eficientes, né? Você olha lá, tem uns funcionários. Ela é diferente dos outros metrôs, né? Anda na linha vermelha e anda na linha amarela. É diferente. E aí, o que você tem como ponto de baliza? O lucro. Só que para o Estado, está produzindo bem-estar para as pessoas. Para a empresa privada, está produzindo lucro. Isso é capacidade de investimento. Tranquilo quanto a isso? Tranquilos? Sim ou não? Estão comigo? Estão comigo? Gente, hoje foi denso, né? O que vocês acharam? Foi bastante pesada a nossa aula, né? Nós viajamos pela história, economia, falamos de bolsa. Acho que foi uma pegada até um pouco diferente daquilo que até aquilo que a gente vem fazendo. A aula acabou. Eu agradeço a sua audiência. A gente teria algumas atividades para fazer, só que em função do horário, acho que eu vou liberar vocês, deixar vocês para resolverem essa atividade em casa. E aí, na próxima aula, quer fazer? Podemos? Então, vamos embora, gente. Eu vou com vocês aqui até meia-noite. Se tiver pesado, vocês me avisem. Então, vamos embora. O conceito de concorrência schumpeteriana faz alusão ao economista austríaco Joseph Schumpeter. Opa, nós temos duas coisas aqui na mesa, né? O Schumpeter, que é uma fase da economia, e o que traz aqui a ideia das ondas. Para quem a inovação figura como o fator mais importante para explicar o aumento da participação de uma empresa em um determinado mercado, o que ficou conhecido como market share. Beleza? Participação da empresa no mercado, capacidade de inovação. É isso. Sendo assim, não ou não em vermelho constitui um exemplo de concorrência schumpeteriana. Alternativa A, de amor. A substituição dos aparelhos celulares convencionais pelos smartphones. Alternativa B, de baixinho. A introdução da linha de montagem e de produção em massa pelo Fordismo. C, de coração. A disseminação de produtos transgênicos na agricultura brasileira. D, de docinho, a redução de preços no mercado resultante da entrada de empresas concorrentes. E, de escola, aparecimento de serviços técnicos impulsionados pela indústria da informática. O que dessas opções A, B, C, D ou E não constitui um modelo de concorrência schumpeteriana? E aí? O que vocês acham? Gabriel vai dizer. E aí? Quem mais? Cibele. Lucas vai de D. Deixa eu ver quem está na sala. Cláudia e Ruth. Tá faltando a resposta de vocês. Sibeli vai de C.
Não sei, tudo bem, não tem problema. Calor, gente. Vamos lá. Vamos analisar alternativa por alternativa? Alternativa A. Olha aí, a minha analista. Alternativa A. Substituição dos aparelhos celulares convencionais pelos smartphones. Aqui a gente está falando de inovação tecnológica, certo? O que é um aparelho convencional? Aquele aparelho antigo, né? Que não tinha uma certa tecnologia. Aí você introduz aqui a internet dentro do celular. É o smartphone, ou seja, inovação tecnológica. Isso é um modelo de concorrência schumpeteriana. Vamos ver a C. Disseminação de produtos transgênicos na agricultura brasileira. Sempre teve agricultura brasileira, isso é fator terra. Aí você vem com produto transgênico, ou seja, é uma nova forma de produção agrícola. Ou seja, o produto em si não mudou, o que mudou é a forma de produção. Isso é inovação tecnológica, está dentro da destruição criativa. A C está correta. D. Redução de preço no mercado resultante da entrada de uma empresa concorrente. É aquela ideia, eu estou vendendo aqui o Samsung, do nada aparece uma empresa chamada Xiaomi, né? Xiaomi, que começa a mostrar celulares fantásticos pela metade do preço. Se a Samsung não baixa o preço, ela perde mercado para a marca chinesa. Isso é a ideia do empresário empreendedor. Novos agentes no mercado, maior concorrência, menor tem que ser o preço, como fator de desempate. Isso é Schumpeter. E aparecimento de serviços técnicos impulsionados pela indústria da informática. O que é isso? É software, né? Você está substituindo a mão de obra braçal pela tecnologia. Ou seja, você tem aqui os canais de autoatendimento, você consegue desenvolver diversas funções do dia a dia sozinho, utilizando a internet. O que é isso? Inovação tecnológica. E na alternativa B, de baixinho, você tem a introdução da linha de montagem da produção em massa pelo Fordismo. Isso é teoria clássica, né? Qual que era o princípio do Fordismo? Dividir o trabalho para ter uma produção em massa, para ter uma produção seriada. Só que não adianta você fazer isso hoje. Se você produzir muito, 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 o que vai acontecer amanhã? Vai vir uma empresa lançar um produto novo e você ainda está cheio de estoque. Aquele produto novo, pelo efeito da destruição criativa, destruiu o seu produto e você não conseguiu colocar aquele produto no mercado. Você não vende, porque você está cheio de estoque. Então, a alternativa B estaria errada em termos de enquadramento de concorrência schumpeteriana, portanto, ela é a alternativa correta, porque nós estamos exatamente procurando qual afirmativa não se encaixa nesse modelo. Quem errou, entendeu porque errou, e quem acertou, entendeu porque acertou. Show de bola. Isso é o mais importante. Aí aqui no Para Pensar e Responder, que vocês vão fazer em casa, tá uma baba. Essa daqui tá tranquilo. Por que tá tão tranquilo? Porque eu peguei tão pesado hoje que eu tive que dar uma aliviada no Para Pensar e Responder. Eu quero que vocês tragam uma definição econômica, faltou escrever isso aqui, uma definição econômica do que são bens e serviços. Pessoal, obrigado pela sua audiência. Foi um enorme prazer dividir a minha noite de quarta-feira com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo horário um pouco avançado, mas foi acho que é a melhor aula que a gente teve até agora, porque vocês estavam interessados, a gente conseguiu passar por reforma protestante, a gente foi muito além do que eu imaginava para essa aula, e eu fico muito feliz, porque eu sou desafiado intelectualmente a dar aula para uma turma tão qualificada e tão exigente quanto vocês. Isso é um desafio gostoso de se ter. Obrigado. Até sexta-feira. Nos vemos no marketing. Um beijo. Ale, obrigado.